Quando falamos em licitações, muitas pessoas ainda pensam apenas em compras convencionais, compra de materiais de escritório, veículos ou serviços básicos. Mas a verdade é que há diversos objetos de licitação inusitados. Como sempre digo, vai de alfinete a foguete. E o importante, né, para você, licitante, entender como lidar com esses casos, é como isso pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Então, para o bate-papo, para falar sobre isso hoje, eu recebo ele que é advogado, assessor, consultor, palestrante, professor e mais tudo isso que está aparecendo aí na sua tela. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Alan Antoglioli. Fala pessoal, é com um grande prazer que eu estou aqui junto com o Ricardo, junto com o pessoal da Forset. É um prazeraço estar falando sobre licitações, né? Que é um marco da administração pública, principalmente agora com as mudanças, né? E é com muita alegria que eu falo sobre compras públicas nesses longos aí, não tão longos assim, 16 anos na estrada toda. Com certeza é um belo período e vamos trazer aí, vou puxar a palavra aí que você falou, alegria, trazer um pouco de alegria sobre um tema tão sisudo, né? Quando a gente fala de contratações públicas, obrigado aí pelo tema e impossível eu já não mencionar aqui, Alan, que faltou colocar no seu currículo que você é amigo do meu pregoeiro preferido, meu querido Antônio Lima, qual eu já deixo um abraço aqui que fique público, e nós inclusive no passado tivemos aí uma live falando exatamente desse tema aí, objetos inusitados, e eu tenho certeza que, como foi lá atrás, este aqui também será um excelente bate-papo, tanto para você, fornecedor, como para você, gestor. Então, Alan, eu quero aqui, ó, para começarmos, né? Quando falamos aí de objetos de licitação inusitados aí, o que exatamente caracteriza esse tipo de objeto numa licitação tradicional? Por favor, professor, o espaço é todo seu. Agradeço. Estamos, né, cotidianamente ali, rotineiramente, acostumados a licitar material de limpeza, material hospitalar, material de escritório, por exemplo, né? E alguns objetos que fogem um pouco desse cotidiano, que é até redundante, repetitivo de certames, de processos, né, licitatórios. E aí, o que um pouco caracteriza esses objetos inusitados é a solução de uma demanda. Pode ela ser nova ou não, porque naquele momento ela pode ser combatida, ou naquele momento ela foi criada, né? Como eu brinquei em um dos meus reels lá no Instagram, sobre o tocar o pombo, né? Então, a descrição, a solução que vem para combater ou resolver, no caso do pombo, eles estão resolvendo uma demanda, mas estão combatendo aquilo que pode ser que venha trazer doenças. Tem os carrapatos, que a gente sabe muito bem que no interior de São Paulo, nos interiores, né? A gente está falando do interior de São Paulo aqui, e nós sabemos que tem muitas, nas escolas tem muito pombo e tudo mais. Foi aonde rodou esse tocar o pombo. E aí, nas palestras, o pessoal falou, o que é esse tocar o pombo? E aí, esses objetos que fogem do padrão, esses produtos, serviços, que fogem daquilo que é rotineiro, né, Ricardo? Professor, você mencionando aí, eu já vou viajando aqui, porque realmente o tema licitação, muita gente acha, né? Fica só ali no convencional, como a gente falou aqui, e você está trazendo uma coisa simples, que eu já quero chamar o pessoal também, ó, lá no Instagram dele, ó, tem muito conteúdo, tá aparecendo aqui embaixo aí, ó, para que vai nos ajudar no dia a dia. E você bem mencionou, é um item ali, é uma praga, né, dos grandes centros aí, a história do pombo aí, e alguém tem que comprar algo para combater isso, não é isso, professor? Alguém tem que fazer Exatamente. Alguém tem que fazer, eu tinha um professor que falava, alguém tem que fazer alguma coisa.
Alguém Então, tem que fazer alguma coisa. Ótimo, amei essa expressão. Então alguém vamos lá, tem que fazer. professor. Vou transformar Vamos aqui, lá. ó, numa segunda pergunta aí, na sua visão, né? Quais são os desafios mais comuns aí que os gestores, né, eles acabam encontrando aí, que os fornecedores, perdão, eles enfrentam ao se deparar com esse tipo de objeto aí? Por favor, professor. Ó, o maior desafio do gestor não é, às vezes, não é identificar o problema. O maior desafio é ele identificar a solução. A gente agora, né, a grande chave virada da 14133 é o planejamento. Então tem que ter planejamento. E aí esse planejamento começa, não vou entrar em PCA, vamos entrar lá no artigo 18, que é o ETP, que vai discorrer sobre uma solução. Então, são várias soluções. Eu gosto muito de pesquisar alguns objetos, alguns editais, de grandes centros, de municípios pequenos também, para entender quais são as soluções que os gestores encontram ou os gestores aplicam para a mesma demanda. Então, por exemplo, teve município que essa história do tocar o pombo, por exemplo, fez o remanejo, tem toda uma química, tem que tirar daqui, leva para lá, para o pombo, tal. Teve município que contratou contratação de empresa especializada, tal, não sei o quê, em relação a choques. Colocava lá, tal, de tempo em tempo, tal, tal. Então, isso tem que estar no ETP de uma forma assim, eu preciso tocar o pombo. E qual é a forma que eu vou tocar o pombo? Então, eu vou jogar pedra? Eu vou jogar sal? Não vai. Você vai ter que chegar na melhor solução através do ETP. E aí o fornecedor, ele fala, pô, eu toco o pombo. Beleza. Mas a minha forma de tocar o pombo é o seguinte, eu vou pôr rede, eu vou tirar os ninhos daqui, vou colocar os ninhos para outros lugares, e vou colocar rede, vou tampar aqui para ele não fazer tanta... É muito cocô, o cheiro fica muito forte, o odor, e aquilo tem piolinho também, que vem do... Tá, beleza. Então, eu tenho uma empresa especializada que eu sei exatamente a voltagem dali, que se eu colocar de tempos em tempos um choquezinho, não vai matar o pão, não vai agredi-lo, simplesmente vai dar um choque, vai espantá-lo. E aí o fornecedor, se nós fizermos um mapeamento de soluções para determinar, para uma demanda do setor público, tem muitas soluções. E aí o fornecedor ele tem que estar sempre assim, muito atento que tem dinheiro na mesa, porque não é porque eu estou contratando uma empresa que eu quero tocar o pombo, que de repente eu não possa ter, a partir daí, uma nova demanda. Então, por isso que o ETP ele vai trazer tudo isso, e o fornecedor ele tem que estar ligado nisso, porque não tem como jogar um jogo se você não conhece as regras. E aí começa a te dar um pouco de atravancar tudo assim, tanto o lado financeiro, operacional, enfim. Mas é isso, de certa forma. É isso aí, professor. E eu vou pedir para você que está aqui acompanhando, de repente, porque agora a gente vai começar a falar aí na prática de alguns objetos inusitados também. Se você já se deparou com alguma licitação, você gestor, o que você teve de diferente aí de comprar? Coloca aqui nos comentários, ó, comenta aqui, manda para a gente, para que a gente possa debater aí sobre este tema. Você, fornecedor, você vende um objeto inusitado? Coloca aqui para a gente também. Quem sabe isso não vira uma nova live aí, para a gente falar sobre este tema. Então, professor, eu quero aproveitar, claro, mencionar mais uma vez, aqui está o Instagram do professor. Gente, entra lá, ó, ele distribui muito conteúdo. Talvez você está conhecendo o professor agora pela primeira vez aqui no Boletim Diário, né? Mas vai lá, segue o professor, acompanha aí que ele tem muito conteúdo para trazer para todos nós, seja você gestor ou você fornecedor também. Professor, já é uma tradição aqui do nosso quadro. Vamos falar na prática mesmo, né? Se você poderia, claro, aí compartilhar conosco aqui alguns exemplos curiosos ou inusitados aí de compras, né, que você percebeu aí na prática, né? E o que elas nos ensinam aí sobre o processo licitatório. Por favor, professor.
Cara, tem muitos exemplos, né? Tem esse do tocar o pombo, que eu acho que o pessoal já entendeu. Teve um que até levo para minhas palestras, que talvez não tenha sido... O servidor, ele deve ter tentado. Eu vejo um ponto muito assim, corajoso, que foi o caixão gordo-baleia. Na verdade, é a urna ali, né, para enterrar, né, o corpo e tudo mais. E eu não sei se o servidor esqueceu, no termo de referência, exatamente assim. Caixão, entre aspas, gordo-baleia. Então, foi em 2019 esse edital do município do estado de Minas que soltou esse gordo-baleia. E aí correu aí, enfim, e depois impugnaram, o Tribunal de Contas tirou do ar, mas tirou do ar. Mas a demanda existe. A demanda existia de ter uma urna, né, um caixão, para pessoas obesas, né? Só não precisa denominar, né, um tipo gordo-baleia. Teve também no Tocantins, se eu não me engano, também compraram cavalos, os equinos, né, para a polícia. E aí teve até uma empresa que me procurou para consultoria e falou, puta, eles estão comprando um cavalo de 3 a 8 anos, mas tem cara, como que você vai colocar um cavalo de X anos aqui e tal, tem um alazão, não, mas tem que ser uma crina dessa cor, tem que ser o cavalo preto, assim, e tem muitos pormenores. Então, comprar cavalo também não é muito... Teve também um campus, se eu não estou enganado, não sei se foi São Paulo, de biologia, que comprou também sêmen de cavalo também, para estudo e tudo mais, e também deu o pessoal tentou impugnar, enfim. Então, esses são muito inusitados, né? Cotidianamente, o município compra esse tipo de coisa? Não compra, né? Às vezes, quando tem guarda municipal no município, armamento. Aí, armamento tem grosso calibre, tem ali .40, tem a 12, aí tem munição. E qual munição que eu compro? Assim, e aí fica assim, eu vou comprar de borracha, não vou, eu tenho isso. Uns objetos um pouco que fogem daquilo. Mas os municípios em si, fora assim, em escolas, às vezes em alguns medicamentos também, tem alguns medicamentos ali que tem esses medicamentos inusitados também. Professor, e você mencionando, é impossível, ainda bem que essa entrevista não é com o Antônio Lima, senão a gente ia parar exatamente aqui. Agora? Não, a gente ia parar exatamente aqui, não ia conseguir mais tocar isso. Professor, você mencionou, e eu fui lembrando aqui na Forsete a gente tem um serviço chamado do Boletim. Isso a gente vivia diariamente aí. E a gente não imagina o desafio do gestor, né? Que depois eu vou até transformar numa pergunta com relação aí o que pode ser errado ou não, mas o desafio que tem o gestor justamente ao comprar esses objetos inusitados, né? Como eu vou publicar isso? E eu imagino esse gestor aí do caixão gordo baleia, né? Mas espera aí, a descrição é essa aí. Como que eu vou publicar isso, né? Sem parecer que eu estou ofendendo e assim por diante. Você foi mencionando, eu fui lembrando aí é um clássico recentemente. Eu vi que saiu até na mídia falando aí da aquisição de mosquitos da dengue, né? Aí quem lê isso, quem é leigo, olha assim e fala: não, acho que é para combater o mosquito da dengue. E para isso precisa comprar mais mosquitos, só que fêmea, né? Então é um objeto totalmente inusitado e necessário. Aí você mencionou aí das escolas, né? Que tem que comprar vários e vários itens. Você bem mencionou aí do sêmen. Eu lembro de ver uma licitação como essa e com frequência aqui na USP, em São Paulo, né? Sim. Que se faz necessário, ele faz parte das aulas ali, né? E aí, e aqui a gente ficaria horas mencionando aí objetos que a gente imagina assim, mas para o professor ali, ele precisa disso, é do cotidiano dele, né? E aí ele precisa fazer essa compra. Exato, exatamente. Como não mencionar aqui, vou lembrando aqui do Antônio, na época a gente falou da aquisição, tem a ver com a dengue também, mas era uma fantasia
o objeto, né, era a fantasia do dengue, o mosquito da dengue, né? Então a gente ficou até na brincadeira falando disso. Como que era, né, a amostra, né? Quem que apresentava isso? Quem analisava a especificação? Como é que fazia Muito isso? Mas bom. precisa comprar. E aí, professor, a gente pode estender para um monte de coisa aí, bebida alcoólica, que muitas vezes o gestor se vê ali, ele precisa comprar. Eu lembro uma vez que eu pesquisei, dependendo da bebida, por exemplo, champanhe, né? Sim. Se você recebe um outro chefe de estado aí e não tem isso, é sinal de que ele não é bem-vindo, né? Então precisa Sim. comprar isso, né, professor? Exato. Tem municípios que precisa ter, estados que precisa ter. É costume, né, da região e tudo mais. E aí, sei lá, um leigo, ele vê uma matéria como essa, dependendo da conotação que é colocada, vai, poxa vida, né? Estão comprando aí roupa íntima, estão comprando champanhe, isso aqui virou a farra, né? Que história é Exato. essa? Teve um município, Ricardo, que comprou pitaia no estado de São Ai, Paulo. E a gente sabe que pitaia é caro. uma E fruta aí, exótica, né? exato, e aí o município comprou pitaia e o nutricionista fez o relatório da onde que, em que momento se encaixaria a pitaia. Cara, passou, compraram pitaia e deram para a molecada a pitaia. E aí? E a gente vai, por exemplo, roupa íntima. E realmente, eu tirei a pessoa da rua, por exemplo, um morador de rua, levei lá para algum Sim. local, eu preciso dar roupa íntima para ele ali também. Só que da forma como sai o objeto, né, passa uma conotação assim, não, peraí, virou bagunça. O Teve governo está comprando roupa recentemente, né? íntima? É. Recentemente, falando sobre aspecto íntimo, o governo federal, que teve aquele desacerto ali com a mídia e tudo mais, que o Exército comprou as próteses penianas também, né? Só que aí tem todo, se você pega o ETP, você vê que tem toda uma por que comprou, quando deveria comprar, quem vai usar, quem não vai. Então também é um monstruoso objeto inusitado, as próteses penianas, entendeu? Exatamente. E aí vira um monstro. Quem olha aquilo ali, depende de onde sai, né? A mídia que sai isso aí também. Mas é super normal e realmente tem que ter lá na utilização nas aulas e Exato. se faz. Alguém tem que comprar isso. Exato. Professor, mas vamos lá. Aí também é um clássico aqui, a gente começar a falar aqui sobre erros. Você, gestor que está acompanhando aqui, ó, preste atenção na dica que o professor vai dar aí. Então eu vou transformar numa pergunta, né? Quais erros aí são mais comuns aí, né, professor, que podem comprometer aí a legalidade ou, claro, a efetividade de uma licitação? Por favor, professor. A descrição, né? É a descrição do objeto. A gente sabe que no ETP, a gente não vai apontar ali a contratação de. A gente vai trazer as soluções. E aquela solução que é melhor, que melhor se adequa à minha demanda. Né? Então, no artigo 6º, lá no inciso 23, o termo de referência serve para isso, para a gente agora. Vamos pormenorizar aqui as especificidades, as especificações do meu objeto, o que eu quero, o que eu quero que seja atingido, qual que são os resultados a serem obtidos por esse objeto. Então, quais são os erros comuns? Crassos, especificação. E aí, quando a gente não especifica muito bem, a gente cota errado. E aí, quando a gente não especifica bem, a gente cota não tão bem assim. Aí tem uma fragilidade ali na nossa pesquisa de preço, lá no artigo 23, que fala sobre a precificação. E aí a gente pode ter um sobrepreço, a gente pode ter uma licitação cancelada ou revogada, porque, cara, não era aquilo que eu achava, eu achei que era isso, que custava isso, mas não é isso. As empresas vieram e falaram, deixa eu falar para vocês. Sem contar que, quando especifica mal especificado e a gente cota frágil, quando publica a fase externa, aí vem lá esclarecimento, impugnação, representação no Tribunal de Contas. E aí a gente demanda um retrabalho, a gente tem um pouco de pormenores. Então, assim, a gente precisa especificar melhor. Eu costumo dizer assim, que uma licitação, a disciplina maior da licitação é a clareza. Clareza de descrição, clareza de precificação, é a clareza de resultado,
é a clareza de fiscalização, porque se a gente... Vamos supor que deu certo a licitação. Só que eu também não trouxe parâmetros para o meu processo de como vai ser fiscalizado, como o fiscal de contratos vai atuar, em que momento ele vai atuar nessa prestação de serviço ou nessa entrega desse produto, o que o fiscal vai ver. Tem uma foto também que eu trago para minhas palestras, que são uma meninada na escola, assim, de 3, 4 anos, com uma mochila que cabe eles dentro. Pô, quem que recebeu esse produto? Ah, Alan, mas eu estou entregando aquilo que foi especificado. Pô, e agora? E aí, eu sou fiscal, estou vendo que isso não está legal, mas eu está de acordo com o que foi comprado. E aí? De quem é a responsabilidade? Então, especificar legal, para poder cotar legal, para não ter problema ali de impugnação, de esclarecimento, não que isso seja um problema, mas quando passa redondo, cara, ganha esse tempo, não precisa ali, às vezes, suspender um processo, responder e tudo mais. Então, é mais ou menos isso ali, viu, Ricardo, que traz um pouco que atravanca um pouco o processo licitatório. Professor, eu fico feliz, eu amo aqui a essência desse quadro, a gente conhecer professores assim como você, que fala da prática também, né? Traz a teoria e você menciona a prática. Muito bem lembrado essa história aí das crianças, eu lembro que eu usei bastante tempo também nos eventos aqui da Forset, eu chamava das crianças tartaruga ninja, né? Que a especificação ruim, eles cabiam dentro da mochila, né? Da mochila. Para o adolescente lá do segundo ano, a oitava série, sétima série, assim por diante, a mochila era perfeita para ele. Só que para as criancinhas que recebiam a mesma mochila, elas cabiam dentro, né? Era muito grande. Exato. E foi um escândalo, porque escândalo assim, da forma como saiu na mídia, né? A forma como foi colocado, porque eu lembro que aquela cidade, eles eram até uma das poucas cidades que estavam iniciando o ano letivo, já entregando o uniforme, tinha tudo. Eu lembro. Estava tudo perfeito. Aí o que virou notícia, né? As crianças que cabiam dentro da mochila. Infelizmente. Ô, professor, eu quero aproveitar também a sua audiência aí. Talvez você está conhecendo a Forset através aí do canal do professor Alan. Você precisa seguir aqui a Forset, também está aparecendo aqui, ó, @licitaforset. Semanalmente, nós vamos atrás de professores para trazer temas como o de hoje aqui, ó, licitações inusitadas. A gente fala de ETP, que o professor mencionou aqui também. Tudo que vai facilitar o seu dia a dia, seja você fornecedor ou você gestor público também. Então, eu vou pedir para você que está acompanhando até aqui também, ó, curta, comenta, compartilha esse vídeo aí, joga aí no seu grupo do WhatsApp. Professor, não está na lei, mas eu já percebi que todo mundo tem pelo menos 2 grupos de licitação no WhatsApp. Então, o mínimo que a pessoa pode fazer é compartilhar esse vídeo aí para dar a audiência, né, necessária aqui para um tema tão importante aí como esse, aí, licitações inusitadas. Professor, aí para finalizar aí, eu queria a nossa última pergunta aqui, né? Para quem atua ou quer atuar aí em licitações, qual a principal dica aí que você dá para que ele possa agir aí estrategicamente, né, com objetos de licitação fora do padrão? Porque de repente está acompanhando aqui o quadro e ele está pensando, puxa, mas será que o governo compra, né, o meu produto? Será que ele compra aqui o meu serviço? E o gestor também, de repente, ele fica pensando, como que eu faço para adquirir isso? Ele falou ali, por exemplo, de prótese peniana. É um item, de repente o gestor está lá e ele está assim, caramba, eu vou precisar comprar isso. Que caminho que eu sigo? Que dica que você dá aí, professor? Por favor. Eu fui servidor público do município de 90 mil habitantes durante 7 anos. E posteriormente, acabei a faculdade, aí eu fui, cara, eu queria muito atuar no direito administrativo e fui prestar consultoria. Então, fazem 8 anos aí prestando consultoria, e eu fiquei de 7, começando o 8º ano ali como servidor público. Então, eu vivi isso, eu vivi essa prática de qual que é a minha necessidade, o que eu especifico aqui, quais são os laudos que eu posso pedir para esse, por exemplo, esse playground aqui. Então, tem um laudo que o pessoal bate muito em cima, que é o laudo sobre névoa. Pô, tá a tantos quilômetros do mar, por que pediu laudo de névoa nessa tinta aqui e tal, enfim. Então, tanto o fornecedor quanto o gestor, logicamente que as equipes de
de compras push, de licitação, eles já estão mais, acompanham mais casos de sucesso, esses cases de sucesso. Então, a dica que eu dou é sempre assim, ó, texto claro, critério claro, objetivo. E o que eu falo para o fornecedor, que eu presto consultoria também para algumas empresas privadas, presto consultoria para algumas prefeituras, um consórcio, autarquia, e eu sempre falo para o fornecedor, não se aventure. Então, tenha muito bem claro o valor do teu produto. Não é preço, é valor. Então, a proposta mais vantajosa não é aquela mais barata, é aquela que realmente traz a solução para a sua demanda, né? Para o seu problema. Então, o fornecedor ele vai baixar o preço? Vai baixar o preço. Mas tenha claro assim, ó, eu vou entregar o produto e se eu entregar, vai ser de qualidade? Então, essa é a dica que eu dou. Saiba o que o seu produto entrega, para que você não precifique, mas sim você valorize o seu produto. Porque você vai baixar, às vezes você não vai conseguir entregar, ou você vai conseguir entregar e aí você vai ter que mudar a marca, e você vai ter que pedir, você vai ter que justificar, e aí já vai virar aquela coisa toda danada. Então, o fornecedor, o gestor, seja claro, objetivo. Qual que é a solução? É essa, ó, deixa eu discriminar aqui e tal, deixa eu mapear, isso aqui pode criar um problema. E o fornecedor, seja claro na sua proposta. Saiba exatamente a precificação, saiba quanto custa, assim, ó, minuciosamente. É isso aí, Ricardo, que é a dica que eu dou aí. Professor, eu estou pensando aqui, ó, lá em 2002, quando eu entrei para esse mercado de licitações, onde é que eu encontrava professores como o professor Alan, assim, para dar dicas de ouro como essa aí, ó. A gente só começava, ganhava um livro lá, um edital e se vira, né? Vai lá fazer. Professor, eu fico tão feliz em ver, assim, você fala de uma forma leve, de um tema que, se for analisar aí, eu falei lá no começo, né? Sisudo, mas você mostra aí as vantagens, né, em vender para o governo. Tenho certeza que você tocou aí muita gente que está pensando assim, legal, será que o governo compra o meu produto, o meu serviço? E tá aí, ó, o professor já deu dicas aí para deixar muito claro, tanto para você, gestor, como para você, fornecedor também. Professor, quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset, seu tempo, sua disponibilidade. Mais uma vez, obrigado pelo tema e tenho certeza que essa é a primeira de várias participações que você vai ter aqui, e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Este foi o professor Alan Toglioli falando aí de licitações inusitadas, um tema que você pediu. E agora, qual o próximo tema que você quer ver aqui no Boletim Diário? Não deixe de comentar aqui neste vídeo. Até o próximo!